é justamente o número de alunos que um professor tem em sala de aula. Gente, você tem uma profissão quando você dá aula para 10. Quando você dá aula para 40, 50, é outra profissão. É outra profissão. Então, assim, eu falo isso com experiência própria. O desafio de educar 50 pessoas simultaneamente não é 5 vezes mais do que educar 10, é 500 vezes mais. É uma progressão geométrica, é muito mais difícil. Eu era super fã da Xuxa. Adoraria ser uma paquita, mas depois, como que eu vou ser paquita? Não existe isso, gente. Eu não consegui olhar pra ninguém na TV e me espelhar, falar, nossa, fulana parece comigo. Não, hoje eu consigo olhar, ver as mídias e encontrar alguém que realmente possa ser referência. E isso vai acontecer com a minha sobrinha, vai acontecer com pessoas que estão vindo, que vão entender que não, ali também é um espaço onde eu posso estar. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Mesa Amarela, o podcast aqui da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, que a gente vai falar sobre educação, história, podcast e muito mais. E para me descrever um pouco para vocês, hoje eu estou um pouco diferente, gente. Por quê? Porque só deu para pagar um lado da harmonização facial. Não, brincadeira, gente. Eu fui tirar os cílios e ainda estou me recuperando, então vocês vão notar que tem um lado meu que está meio desproporcional, mas está tudo bem. Eu sou uma mulher de 31 anos, tenho mais ou menos 1,65 m de altura, estou vestindo um casaco branco, meio bege, e uma blusa florida com um verde meio cinza e flores marrons. Olá, eu sou a Adriele, co-host do episódio de hoje aqui no Mesa Amarela. E eu posso adiantar sobre a nossa conversa aqui de hoje, que eu já aprendi muito com o nosso convidado. Que legal. Bom, eu sou uma mulher de 33 anos, 1,72 de altura, cabelos castanhos médios. Hoje estou vestindo preto com tigres coloridos. Uso um óculos quadrado. E é isso. Né? E quem vai acompanhar a gente nessa jornada de hoje? Então, no nosso episódio de Encontro de fãs, né? Encontro de fãs. O nosso episódio de hoje, nós temos aqui como estudante na nossa mesa a Andréia. Seja muito bem-vinda. A Andréia é estudante do curso de pós-graduação em educação. E ela tem uma história muito bonita, muito bacana, que ela vai compartilhar conosco. E a Andréia, ela teve também um encontro com a licenciatura em História, né? E ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela é apaixonada pela educação, acredita que a educação muda as pessoas mudam o mundo. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada. Então, realmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês, com o Vitor também, que também sou fã, também acompanha. Então, realmente, é um encontro de fãs, não tem jeito. E, para descrever um pouquinho, eu sou preta, tenho cabelo curto, uso um óculos estilo gatinho e estou com uma camisa azul. Então é bem tranquilo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Soares, sou professor de História e faço podcast História Meia Hora. E obrigado pelo convite, prazer estar aqui, enorme. E, enfim, para fins de acessibilidade, eu sou um homem de 31 anos, estou com um casaco bonito, modéstia à parte, que é marrom. Bem quentinho. Bem quentinho, mas não tá tão frio aqui não. Vim preparado pro caos, porque o pessoal de Curitiba adora falar de temperatura, né? Adora. E aí eu pensei que ia ser, não, mas tá bem parelho. E é isso, eu tenho 31 anos, eu sou branco, tenho o cabelo curto e é isso. E o professor Vitor, ele tem do Rio de Janeiro. Bom, a gente já sentiu no sotaque dele, formado em História pela Universidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Foi professor em Angra dos Reis, que pra mim, eu tenho uma figura em Angra dos Reis, que é aquela coisa muito famosa, né, do pessoal da praia, né? Da praia, aquela coisa de gente rica e tal. Mas a cidade não é só essa parte, que é a parte da novela, que a gente chama assim, parte da novela, parte de verdade. Essa parte da novela são as ilhas, né? Que Angra, se não me engano, é a cidade do Brasil com mais ilhas. Sou do Brasil ou do Rio, posso estar confundindo. Olha só. Mas tem... Provavelmente é mito esse número, mas tem 365 ilhas. Então, um para cada dia do ano. Olha só. Mais de 2.000 praias. É uma cidade muito bonita, realmente. Desde que você seja rico, sabe? Esteja na novela gravando. Exatamente. Se Dona você Helena. for da periferia, do continente, na verdade, você não tem essa
essa vivência, você não vê essas ilhas e tudo mais. E é até um pouco cruel, né? Porque tu vê todo dia, né? Tu tá em frente à praia, tu tá trabalhando no continente, você vê a ilha ali. Linda, maravilhosa. Com milionários e acessibilidade, gente tendo todas as oportunidades do mundo. E o pessoal de Angra, da onde eu vim, é um pessoal que do continente não tem acesso a nada disso, né? Então é uma cidade complicada, vamos falar assim. Paradoxo. É um paradoxo. Nessas áreas você pensa, como eu sou pobre. Não, nossa senhora. Não, ali é absurdo. Não nasci milionária. E além disso, o professor Vitor ainda tem o podcast História em Meia Hora, História para os Brothers, que ele estava contando aqui a Pelé para também gravar eles, e o Desventuras na História. É verdade. É bastante coisa. Não, tá em casa, né? Para gravar podcast? Tá. Não, tô bem acostumado. É meu dia a dia. Faço muita coisa, trabalho com muitas coisas diferentes. Obviamente, tudo relacionado à história, né? Que é a minha formação, educação e tudo mais. Mas são projetos com pessoas e metodologias e, enfim, uma logísticas diferentes, então exige um tempinho legal aí. Mas como eu também estava falando aqui antes, não tem comparação com o período que eu dava aula normal, sabe? Hoje eu trabalho de forma muito mais sadia. Eu não acho que eu trabalho pouco, eu acho que eu trabalho bem, eu acho que eu trabalho sadio. Quando eu era professor, não era sadio. Era já uma carga horária muito maior. E não é exclusividade minha, não, pelo contrário. É a história do professor, né? Exatamente. Já estava no tarja preta. Uhum. Não, eu tava pisando ali, Já tava ligando pros amigos médicos, já desenrola um negócio aí. Não, mas o professor, ele trabalha muito mais do que a gente pensa. A gente acabou normalizando coisas que a gente não pode normalizar. E principalmente porque é um trabalho muito cansativo, né? Você educar exige 100% da sua atenção, né? Ninguém consegue dar uma boa aula se a pessoa não tiver 100% ali, né? Total. Então, é muito difícil o professor passar um dia dando aula e chegar em casa e falar, pô, hoje agora eu vou render. O cara quer desligar, quer ver besteira na televisão, sabe? É justo. Então, por mais que hoje tenha muitas coisas, porque eu também não gosto de criar essa imagem, nossa, o Vitor é um empreendedor de sucesso, sabe? Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Não é isso não. Mentira. Tem muita pobreza. Puta que pariu, muito. E meu ponto é esse, não? Tipo assim, por mais que eu faça muita coisa, é menos do que um professor médio aí. Não, a gente recebeu na última temporada da Mesa Amarela também o professor de português, professor Noslen Borges. Beijo, professor Noslen. E também ele conta, assim, que é insano, assim, já chegou a 8 escolas ao mesmo tempo. É puxado. Que, na verdade, maluca, assim, como o professor não é valorizado, você precisa trabalhar em 7 escolas para poder fechar sua carga horária e ter um salário que dê para sobreviver. Né? Senão, você não consegue. E eu posso estar equivocada, mas enquanto o Vitor falava, eu pensava assim, talvez não tenha uma outra profissão que você tenha uma plateia de 30, 40, 50, às vezes até 80 pessoas o tempo todo te demandando. E variando, né? Vai trocando a plateia. Cada hora muda a plateia. Se a gente pensar num artista, ele vai estar ali 1 hora, 2, no máximo 3 num dia, né? O professor não. É o trabalho dele constante, lidar com esse público. E isso tem uma demanda de energia, de atenção. E tem uma coisa que vai além disso, né? Que é o vínculo, né? Assim, então, para além do conteúdo, que é diferente um pouco do artista, né? Que chega, faz a sua apresentação e ninguém vai contar. Deixa eu te contar um negocinho. Que meu pai e minha mãe, não sei o quê, e tal, estão se separando, e, né? Que é essa você coisa é humano, do estudante, né? Ser humano, você acaba absorvendo. Professor, não estou conseguindo aprender direito, por onde eu começo, que é muito próprio do professor. Além de manter a atenção de toda aquela galera, ainda a atenção e piruetas e tudo mais. Gente, mas vamos jogar por isso na Berlinda. Que a gente tem uma pergunta, assim, que a gente brinca, que é de 0 a 100 em um tweet. E acho que, diante desse contexto aqui, ela vai cair bem, assim. Muito bem. Se vocês fossem presidente do Brasil por um dia e pudessem realizar uma ação em prol do ensino público do nosso país, o que vocês fariam? Resposta em um tweet. Tem que ser rápido, hein? Vamos lá, um plano de governo. Um plano de governo. Eu pensaria em uma educação igualitária, com as mesmas oportunidades para todo mundo. Acho que começaria por aí. Apesar de ser muito complexo. Mas acho que começaria por aí. Igualdade de direitos, assim. Legal. Eu dobrava o número de escola, acabou. Porque uma das coisas que mais... É um tweet, gente, peraí. Desculpa se eu fui raso. Mas é porque uma das coisas que mais... Eu acho que é muito subestimado... Aí a thread, né? Já tô desenvolvendo. É muito subestimado. É justamente o número de alunos que um professor tem em sala de aula. Gente, você tem uma profissão quando você dá aula para 10. Quando você dá aula para 40, 50, é outra profissão. É outra profissão. Então, assim, eu falo isso com experiência própria. O desafio de educar 50 pessoas simultaneamente
não é 5 vezes mais do que educar 10, é 500 vezes mais. É uma progressão geométrica, é muito mais difícil e definitivamente o fato de termos poucas escolas para demanda, né, porque a demanda é grande, com centros populacionais grandes e tudo mais, faz com que o professor ele tenha um desempenho muito pior, o aluno tenha um desempenho de aprendizagem muito pior, porque simplesmente tá estourando. Não cabe mais gente dentro do carro, gente. Entendeu? Então vai ter que chamar outro. É basicamente isso. Então eu acho que, enfim, dentre várias coisas que a gente poderia falar aqui, eu acho que o número de alunos numa sala de aula, se fosse dividido na metade, do nada, cortou metade. Agora tem o dobro de escolas, consequentemente, metade dos alunos em sala. Poxa, ia ser uma melhora considerável. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Na graduação, dentro da minha turma, tinham o quê? 50, 60 alunos. Agora, no mestrado, eu tenho 10 alunos por turma. Então, a gente tem 10 alunos por turma. Então, imagina, o nível de aprendizado é outro. Eu brinco que na graduação eu não era uma aluna boa. Mas não é que eu não era uma aluna boa, mas é que eu não conseguia me expressar, eu não conseguia colocar na prática o que eu estava aprendendo. Ali no mestrado, a turma é muito reduzida. O que acontece? Eu consigo dialogar e passar o tempo inteiro com a professora, com os colegas. Há uma troca muito maior. A gente consegue trocar, inclusive, com os colegas, porque a gente aprende não só com o professor, mas a gente aprende com os colegas. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que o que o Vitor fala faz muito sentido também. Só que nessa altura, né? O basilar já foi. Sim. Você já foi jogado, né, no aquário ali das piranhas. Eu acho que é por aí, isso. Nessa época do mestrado, piranhas, Laura. Que eu digo que tá todo mundo tentando sobreviver. Tá todo mundo sobrevivendo. É uma selva. É uma selva. É uma selva. Tá todo mundo ali tentando sobreviver de qualquer maneira. E a Laura tem muito sentido o que a Laura fala. Porque tá todo mundo tentando sobreviver. Muito bem. Mas assim, todos nós, né, ou na postura de agora, ou, né, tudo nós. Já fomos estudantes, já estivemos, porque a gente até brincou nesse episódio, professor Noslen, que tem um negócio assim que quem dá aula, tá lá dando aula. Sentou na cadeira de estudante, tem um espírito que se aposta de você. A vingança, né? Espírito da vingança. Só pode ser. Minha vez. E como era, né, professor Vitor, ser estudante? Quem era o Vitor adolescente? Já era apaixonado pela história? Não era? Tinha professores que te chamavam a atenção? Você era um bom aluno? Não era? Era a galera do fundão? Eu acho que é muito normal que as pessoas criem expectativas, né? De que, o Vitor devia ser a criança do né? O exemplo. É o exemplo que adorava estudar e história era com ele, né? Eu era bem medíocre em história, na verdade. Assim, eu era bem medíocre. Não que eu não gostasse, né? Mas eu estudei em colégio público a vida toda. E o colégio público, um desses problemas que você acabou de comentar, do número de alunos, né? Era, minhas turmas tinham 40, sempre, assim. E, obviamente, que você fica afogado, né? Você tá ali com um monte de gente, um montão de ideia, um montão de contexto. E você, enfim, talvez para chamar atenção, não sei o quê, você acaba tentando ser mais extravagante. Sim. E eu, como vocês podem ver, eu sou... Olha a palavra, né? Extravagante. Então eu... Foi super educado, extravagante. Será que o professor usaria essa palavra para te definir? Não é possível. Não. Modéstia à parte, eu nunca fui vacilão com o professor, modéstia à parte. Eu nunca fui de xingar e tal, assim, nunca fui de, enfim... Porque tem uns alunos que às vezes são até mais quietos, mas quando eles falam, quer ir pro embate. Isso eu nunca cheguei perto, porque minha mãe me desceu o cacete. Mas eu era agitado. Acho que eu sou agitado, né? Minha mão já mexeu tantas vezes aqui agora, que né, vocês perceberam. E eu não era um aluno muito fácil. Eu era um aluno um pouco trabalhoso. Nunca tive muita dificuldade de aprender, de estudar e tal. Quando eu queria estudar, porque a maioria das vezes... Eu era o tipo de aluno que prestava muita atenção na aula, rendia muito na aula e em casa eu não estudava muito. Que é, enfim, perfis, né? De aprendizado e tudo mais. Hoje eu entendo que faz parte da forma que eu aprendo. De ter um hiperfoco, tá ali dentro e ficar perguntando cada detalhe daquela sala, o que tem, como é que é, o que aconteceu, por quê. E depois sair dali, eu tô em outro mundo, um universo paralelo. E eu não, como eu comentei, né? Eu nunca tive um apreço muito grande por história. Eu gostava, honestamente, muito mais... Muitas pessoas acham que eu tô mentindo. Eu gostava muito mais de física. Nossa. E nunca tive problema com exatas e tal. Até acho bem legal, assim. Mas eu tive um professor, o Thiago Monteiro. Um beijo pra ele, de vez em quando ele me acompanha. Que chegou na sala, eu muito, muito novo. Eu gostava de música, né? E o Thiago veio falando de bandas e tal. Sei lá, sétimo... Hoje é o 8º ano, né, que é a 7ª série. E
ele veio falando de bandas e tudo mais, e aí conectando com a matéria. Eu esqueci qual era a matéria, mas era a matéria de Estado do Brasil e tal. E eu achei aquilo fascinante. Eu falei, pô, como é que o cara misturou cultura pop com alto? Pô, foi uma parada muito empolgante na minha vida. E teve um dia em específico, né? Eu gosto de contar essa anedota porque eu acho que a gente subestima muito, e essa é uma das grandes injustiças que o professor enfrenta, né? A gente rega todo dia, mas a gente não vê a árvore crescer às vezes. Né? A gente não colhe depois. Outra pessoa colhe e tudo bem, faz parte. Mas é um pouco injusto. Mas eu já contei isso pro Thiago, só pra deixar claro, tá? Obviamente. Mas eu quero contar isso para as pessoas entenderem que tem resultado que você faz. Teve uma aula em específico que o Thiago deu pra gente, que a gente viu, se eu não me engano, muito além do Cidadão Kane. Isso, o 8º ano, né? 7ª série. E aí, viu o filme todo, conversando sobre o filme. No final, e quando a gente já começava a conversar, tinha uma cena, que a última cena, eles estão meio que dentro de uma fábrica, tá, com as caixas e tal. E aí passa a câmera por cima, e aí alguém falou alguma coisa de não entendi porque eles estão na fábrica, não tem nada a ver com o tema. E aí, na hora, eu fiz essa conexão. Como eu falei, eu foco na parada, eu entro naquilo ali, né? E ali eu falei, não, pô, porque as caixas é como se fossem os prédios da cidade, tanto que olha como é que a câmera vai, tipo um helicóptero. E aí o Thiago, na hora, ele parou a aula, ele falou, Vitor, depois eu quero conversar contigo. Aí eu pensei, pô, fiz merda, tô ferrado. E no final, o Thiago me chamou pra conversar sobre, Vitor, por que você não estuda isso? Por que você não faz isso? Pô, você tem uma percepção muito, você tem uma sensibilidade. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, pô, meus pais, eu amo muito meus pais, eles me deram a base da minha vida, mas eles não terminaram a escola, sabe? Então eles não têm experiência de profissional e tal pra me trazer essa possibilidade. E o Thiago foi essa pessoa pra mim. E ele falou, por que tal você estudar assim? E a partir dali nasceu aquela sementinha, a primeira semente, né? Que o professor regou, de, poxa, quem sabe se eu estudar, virar... Aí eu pensei em comunicação social, aí depois passei pra psicologia, pensando, né? Psicologia, fazer psicologia. E aí, a partir dali, as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido pra mim, mas demorou muitos anos. Então, respondendo a pergunta, e depois de ser muito prolixo, o Vitinho, adolescente, ele não valia muita coisa, não. Essa é a resposta. Extravagante. O professor Thiago discorda de você. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Ele viu potencial. E aí volta pra aquela fala do início, né, sobre essa sensibilidade, assim, né, do professor tá atento. Isso. E pescar ali o quanto de energia o professor não gasta prestando atenção, identificando, chamando, conversando, imaginando um futuro para aquela criança e aí perguntando, correndo. Pô, a gente passou por isso, indo para a diretoria, provavelmente depois para a coordenação, perguntar: e como é que é a família do Vitor? E aí depois perguntar: pô, o que a gente pode fazer? Fulano, você consegue ligar para a mãe para perguntar? Sabe? A coisa mais normal de quem é professor é isso daí. E olha quanta energia você gasta pra isso, sabe? Total. É uma profissão que, pelo amor de Deus... Não, eu acho bonita essa expressão, né? Imaginando um futuro pra aquela criança, né? Cara. Às vezes é a semeadura, né? E às vezes a família não tem essas condições, não né? tem, Mas o professor... porque ele passou, né? Ele já tá formado, e ele, enfim, tem uma bagagem cultural pra enfim, imaginar o futuro pra ela. E nem sempre os pais podem oferecer esse futuro, né? E eu acho que a primeira pessoa que pensou no meu futuro nesse jeito, né? Por essa ótica mais intelectual, algo do tipo, foi o Thiago. A gente também quer mandar um abraço pro professor Thiago. Sem dúvida. Um abraço pra você. Deixa! Ele merece. Muito obrigada, inclusive. E eu acho que essa é uma característica muito forte, assim, que na minha opinião é muito devocional da educação básica, né? Porque quando a gente está na academia, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, talvez essa pomposidade, vamos dizer assim, da academia já é muito mais sobre eu transmitir conhecimento. Pelo conhecimento em si. Pelo conhecimento em si. Agora, a educação básica é real você, tipo, fazer uma agricultura naquele ser humano. O conhecimento é quase assim, secundário, né? O conhecimento técnico. Você está formando uma pessoa, um cidadão que você quer que tenha compaixão, você quer que não tenha preconceitos, você quer que tenha criatividade. Então, o que aconteceu durante... Que possa ter potencial. Exatamente. Então, às vezes, um conhecimento técnico é uma coisa boba, como é que foi a unificação da Alemanha. Isso, às vezes, é menos importante na aula de unificação da Alemanha do que falar para a criança que, na verdade, ótima percepção sobre o filme. Já pensou em trabalhar com isso? Às vezes, isso muda a vida como mudou a minha. Total.
E você, Andréia, como é que foi a sua trajetória? A Andréia começa na história também e agora está no mestrado em educação. Vai ser um ponto da Andréia que eu quero destacar aqui, que a sua primeira formação foi Direito? Você então, para variar. Porque isso é uma coisa que acontece muito na graduação, da galera trocar de curso. Como que é essa trajetória? Na verdade, assim, começa muito cedo, né? Quando eu termino o 2º grau, eu vou para a História. Me apaixono, tipo o Vitor, lá na 5ª série, uma professora excelente, inclusive, e ela me despertou um amor pela história, até porque eu nunca fui muito boa com exatas, tá? Eu não sei como passei, mas enfim. Não sei como consegui concluir o 2º grau, mas enfim, estamos nessa. E aí acabei indo para a História, não consegui passar, daí eu falei, preciso fazer alguma coisa, fui para o Direito, daí também meio que me decepcionei, porque eu achava que queria ser rica, né? Tipo aquela advogada de porta de cadeia, tudo. Um sonho. Mas aí depois eu comecei a pensar, não é bem isso. Porque, na verdade, quando a gente sai do ensino médio e vai logo para a universidade, eu acho que tem uma questão muito maior. Você não tem maturidade suficiente muitas das vezes, entendeu? Então, eu caí exatamente nessa situação. Eu não tinha maturidade suficiente para entender o que, de fato, eu queria. Daí, o que eu fiz? Fui para Direito, também desisti. Daí eu falei, não quero mais, desisti da área acadêmica, vou fazer qualquer outra coisa, mas agora eu não quero. E aí a vida foi dando uma série de voltas e eu abandonei a faculdade. Aí, depois dos 30, eu esqueci de falar, inclusive, tenho 37, apesar de ter essa carinha de 28. Na minha cabeça, tenho 28, mas... E aí eu falei, preciso voltar, né? E a vida vai dando uma reviravolta. Eu falei, olha... Acabei tendo um problema sério de saúde. Eu falei, olha, agora preciso voltar à minha essência. Eu vou resgatar aquela Andréia lá de trás, que eu já tinha esquecido que ela existia. Daí, o que eu fiz? Falei, vou para a universidade. O que eu vou fazer? História. Vou fazer o quê, né? Vou resgatar. Voltou. E aí acabei entrando na História. E como falo, assim, aí no meio do curso, pandemia. Tive que trancar um período, mas ainda assim continuei. Aí, quando eu voltei para a faculdade, mesmo no período pandêmico, eu conheço uma professora da área de matérias, disciplinas comuns, né, do eixo comum, que vai para todas as disciplinas, e ela era... de pedagogia. E ela estava tendo PIBIC. Seleção do PIBIC, não sei o quê. Tem 2 vagas, tem 2 professoras precisando. E eu falei, olha, eu vou me candidatar. Estou em casa, preciso fazer alguma coisa de útil, produtivo, porque pandemia, né? Vamos aproveitar. Me candidatei. Da iniciação científica, para quem não sabe, sem dúvida, que é o programa de iniciação científica. Foi aí que a minha história mudou, porque quando eu fui para o PIBIC, eu sou de história, eu fui fazer PIBIC, tinha 2 opções, uma professora de história e outra de pedagogia. A ironia do destino caiu com quem? Professora de pedagogia. Falei, isso não vai dar certo, né? E minha professora, uma apaixonada pelo Paulo Freire, tinha que trabalhar com Freire, adivinha? Ela já tinha sido aluna do Paulo Freire. Poxa, que legal. Um super abraço para ela, porque eu sou apaixonada por ela. A professora Marilda é minha orientadora, foi minha orientadora do PIBIC. Daí a gente começou a trabalhar no PIBIC, eu apresentei o TCC, eu consegui trazer ela, mesmo ela sendo da pedagogia, para o meu curso de História e continuei sendo orientanda dela no TCC. E, após isso, a gente continua esse caminho aí no mestrado, que ela também continua sendo minha orientadora. E eu falo, olha, a gente pensa no começo que nada vai dar certo, que não tem porquê, né? Eu não entendia no começo, mas como é que eu vou juntar essa história, assim, tipo, a história da formação de professores, pedagogia com história, mas isso não tem nada a ver. Olha como a gente é meio bobo, né? E aí, depois você... vai se assentando, né? Isso. Daí, no final, você percebe que tem tudo a ver, que faz muito sentido. Você não consegue falar sobre Paulo Freire sem falar de história, sem falar de política. Total. E sem falar de educação, obviamente. Então, assim, eu falo que todo esse trajeto de ter começado no PIBIC, sempre falo, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, comecem. Às vezes, a gente não tem muita certeza do que quer, mas no PIBIC você vai se descobrindo. Eu não tinha noção do meu potencial. Eu precisava exatamente do que o Vitor falou. Talvez eu fizesse coisas que eu não acreditasse. Eu tinha muito a síndrome da impostora. Eu fazia as coisas e não entendia que eu tinha feito aquilo. E eu precisava de um apoio. E quem foi que me deu esse apoio? A professora Marilda. Ela acreditou em mim desde o princípio. Legal, cara. E aí eu falo, nossa, não tem como. A minha trajetória de vida
foi entrelaçada dela, no começo a gente não entende. Mas hoje eu só agradeço. Falo, nossa, eu não sei o que seria da minha vida sem ela. Ai, legal. Porque legal, mudou muito a minha história. Beijo, professora Marilda. Beijo. Hoje nosso episódio é um tributo aos professores. Exatamente. Sim. Nada mais justo, né? Mas eu lembro da minha professora da quinta série, professora Rai. Beijo, professora Rai. Lembro. Lá do Amapá, porque eu sou do É Amapá. É Raimunda, mas... chama de Rai. Então, eu conheço Raimunda, um beijo. Não, Rai. Eu acho que fica mais bonito. Fica mais bonito. Publicar, a gente vai ter que mandar pra todo esse pessoal aí. Isso. Que a gente tá mandando um beijo pra eles e agradecendo, né, os impactos. Fizeram diferença na nossa vida, né? Nossa. Ô, Laura, eu sei que você vai ficar brava que eu tô voltando, eu tô andando pra trás do roteiro. Tá andando pra trás. A Laura é essa pessoa, ela fica brigando comigo. Sou a síndica do roteiro. Mas é que a Andréia falou de uma coisa muito legal, muito importante, que é o PIBIC, e eu queria citar aqui e até confirmar com o Vitor. Você foi aluno prounista? Fui. Foi? E é uma coisa tão importante a gente falar dessa política pública de acesso à universidade, né? A gente, enfim, é perfeitamente plausível que você critique o ProUni por milhões de motivos diferentes. Né? A gente está falando de um governo que, obviamente, que está fazendo bem para as pessoas que não têm condição, como eu fui, esse aluno, mas também está beneficiando grupos empresariais. Então, cabem críticas definitivamente. Mas a crítica cabe muito mais em não ter nenhum desses projetos, né? Total. Eu falo Sem isso dúvida. Porque eu sou a prova viva. Né? Se não tivesse o ProUni, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, o ProUni que atingiu dezenas de milhões de pessoas, um número inacreditável, sabe? Um projeto social que obviamente, né, a gente tem muita coisa para falar dele, mas tem muito mais coisas positivas para falar. Total. Então, esse tipo de projeto, de política pública, né? Eu acho que a gente, hoje, a gente tem que sair um pouquinho, né? A gente tem que tomar uma porrada pra gente acordar pra vida. Hoje a gente percebe o poder de uma política pública comum. Uma política pública, sabe? A gente correu o risco de acabarem essas políticas públicas. E agora que a gente olhou e correu risco, algumas realmente acabaram e tudo mais, a gente percebe o peso de cada uma, sabe? Esses projetos, enfim, essas políticas públicas em geral, elas são irrelevantes, podem apagar, desde que você não seja a pessoa que está sendo afetada por ela. Sem dúvida. A partir do momento que ela muda a vida... Ela faz a diferença. Que ela faz na tua vida, né? Alguém que você conhece, você defende ela. E eu sou um exemplo, né? Sim. Eu tenho certeza que o fato de eu passar pelo ProUni me faz observá-lo de outro jeito. Então, novamente, eu entendo as críticas, mas que não tem como eu ser ingrato. Né? Eu acho que eu sou muita coisa, menos ingrato. Mas é que tudo na vida tem disso, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Se a gente olhar só para o lado negativo, a gente não vai conseguir tirar proveito de nada. Então, é melhor a gente focar no lado positivo. A grande maioria das pessoas que não teriam acesso. Sim. De maneira alguma. E eu acho que o ponto é a gente pensar em melhoramentos, né? Acho que sempre existe, beleza, temos críticas, a gente vai, alcança, aquela coisa assim, da utopia nos fazer caminhar, assim, né? Crítica construtiva, exatamente. Né? E só para, enfim, para fins pedagógicos, para quem não sabe o que é o ProUni, né? O ProUni é um projeto do governo que alunos que, enfim, fazem o Enem, pegam a notinha deles do Enem, que foi o que eu fiz, e você tem o SISU, que você concorre com todos os alunos do Brasil, do ensino médio, né? O SISU é essa rede, né? Esse portal, que você coloca as notas e tudo mais. Eu, como não tinha acesso a uma educação de qualidade, eu vim de colégio público a vida toda, com milhões de problemas, violência, enfim. O ProUni, ele abriu vagas apenas para alunos de colégio público. Sim. E isso fez toda a diferença. Então, e aí por que eu comentei das críticas, né? Porque, novamente, as escolas são privadas. Então, as escolas privadas, elas que estão participando do ProUni. Então, só para, enfim, localizar a pessoa, o ProUni é tipo o SISU exclusivo para quem é de colégio público e exclusivo para universidades privadas. Só que aí a gente também traz essa problematização que a Andréia falou lá no começo, que é a gente colocar para concorrer pessoas que tiveram minimamente condições mais próximas. Definitivamente. Né? Sem dúvida. Porque a gente sabe que o disparate é esse, assim, né? De uma escola particular, de uma escola pública, é muito diferente. Não, não tem nem comparativo. Isso, assim, já dá uma ajuda, já separou primeiro um pouquinho, né? Uma escola pública do centro, uma escola pública de periferia, existem diferenças, mas a gente parte de que elas são menos gritantes. O corte, enfim, financeiro é o maior dos cortes. Né? Definitivamente, se você quer pessoas de várias etnias, de várias sexualidades, de gêneros variados, elas têm distinções
Mas elas podem ter vidas parecidas. Agora, rico e pobre, não. Sim. Não. Rico e pobre têm vidas diferentes, independentemente de qualquer outro corte. Então, enfim, o ProUni, ele separou um pouquinho um grande corte. Que foi, se não fosse isso, eu não estaria aqui, gente. Então... A gente tem um programa aqui na nossa universidade, que é o processo... Na verdade, não é um programa, né? É um processo seletivo especial para moradores da Vila Torres, que é a comunidade vizinha aqui. Legal. E ele é pensado, é uma prova que ela é específica para os moradores, né, do contexto da vila. Aqui. Então, eles não concorrem com o vestibular da universidade, né? E é nesse sentido de você ter equidade, né? Porque esse acesso também e um outro ponto é que a gente vem pensando muito em permanência, né? E eu acho que um dos pontos do ProUni é isso, né? Pensar a permanência. Verdade. Como que esse estudante se sustenta, transita nesse espaço que a gente sabe que também é bem complexo e, às vezes, bem desigual, né? Sim, oportunidades e condições. No particular, né? Não basta colocá-los aqui dentro, né? Precisa que a universidade se pense em como permanecer com esses estudantes. Sim, todo um suporte, né? E a gente vem fazendo esse exercício, é um desafio, mas a gente tem avançado. Assim, nós estamos agora com 25 estudantes que vêm ingressando progressivamente nesse... Já tivemos estudantes aqui, inclusive, desse processo que participaram no mês. Bem legal. Maneiro. Beijo pra Maeli. Beijo, Maeli. Muitos beijos hoje. A gente tá amoroso. Hoje tá todo mundo afetivo. A gente tem que fazer uma listinha no final, né? De todos os beijos que pessoas que foram mencionadas. Muito bem, vamos entender agora. Você contou pra gente rapidamente que se apaixonou, então, comunicação, daí a psico. Isso. E aí, né? Daí a gente vai parar na história. Como foi isso, essa formação na história e depois também a docência, né? Isso. Que tá lá o que vem primeiro? O comunicador ou o professor? Porque pra mim as coisas estão tudo aí. Não, definitivamente tem. Obrigada. Tudo gêmeos. Não, gente, não dá pra separar. Não, na prática, na vida real é impossível, mas cronologicamente... Eu, definitivamente, comunicador, né? Como eu falei que me elogiando, eu era extravagante, pra, né, tentar me poupar um pouquinho. Vou usar eu, enfim, sempre me comuniquei muito, né? Então, tanto que comunicação, psicologia, por mais que não sejam a área da história e tudo mais, ainda são áreas de comunicação. Porque eu percebia desde cedo, enfim, as pessoas falavam que eu conseguia me comunicar sem problemas. E aí eu falei, vou trabalhar com algo disso. E aí, esse reforço do professor Tiago e tudo mais. E beleza, eu fui indo. E aí eu fui fazer o vestibular, né? Fiz o Enem e tudo mais, esse do ProUni que eu falei. E eu me preparei para fazer psicologia, como eu comentei, que é uma área que eu até hoje tenho um apreço, acho muito legal. E fui lá e coloquei psicologia, só que aí, isso no ProUni, no sistema do ProUni. E aí abriu uma segunda opção, que eu não estava preparado. Você tem duas opções. Eu não tinha escolhido isso. Gente, eu não lembro se eu coloquei segunda opção. Tem duas opções, e se eu não me engano é obrigatório. Se eu não me engano, posso ser errado. Aí abriu a segunda opção. Aí ali, sentado no computador, eu falei, peraí, tô preparando aí tanto tempo, pensando numa... Agora penso na outra. Abre esse buffet. Exatamente. Aí ali na hora eu falei assim, quer saber? Eu vou botar história, porque eu gosto do Thiago. Mas eu não vou, né? Eu não vou fazer história. Pô, nada a ver. Vou fazer, como eu falei, eu era um aluno medíocre em história. E aí eu falei, vou colocar aqui porque, né, vou preencher. Aí acabou que eu passei em psicologia realmente para Niterói, uma cidade lá do Rio. E passei para Niterói, se não me engano, passei para uma outra também lá, e no Rio também, só que eu era de Angra, então bem mais distante. E elas eram integrais. Elas eram o dia inteiro estudando. Puxado. Muito acessível para o exatamente, estudante. A gente vai vendo que é uma cebola, né? Você vai tirando as camadas. Ou agora nós temos distinção, equidade na questão de classe. Show! Aí você tira, mas quem mora longe? Aí você vai, beleza, agora e gênero? Só vai trabalhar, você não vai trabalhar, só vai estudar. Exatamente. E eu não tinha você estuda e não come. Exatamente, eu tô fazendo ProUni, desculpa. Dinheiro não tá sobrando. E aí eu, enfim, né? Eu não aceitei. Eu falei, eu não vou conseguir fazer e tal. Até tentei, conversei com pessoas que me ajudaram, parentes e tal. Mas, enfim, a família não tinha grana. E ali eu fui ver o de história. Falei, tô ferrado já, né? Já desisti desse troço aqui já. Tô nem aí, já meio puto. E aí eu cheguei e vi que a UBM, a Universidade de Barra Mansa, um beijo pra UBM, muitos beijos, era só de noite. Era de 6h30, se não me engano, até as 10, se não me engano. Algo assim, de segunda a sexta, né? Barra Mansa fica a 2 horas, 2h30 de Angra. Então era muito distante. Aí eu pensei, peraí. Eu conheço gente que faz faculdade na UBM, enfim, colegas e tal. E aí fui falar com eles. Eles falam, não, a gente trabalha
e sai do trabalho 4 horas, pega o ônibus 4 e pouquinho, vai... Toda uma logística. E porque eles criaram um grêmio estudantil. Pra terem fazer um ônibus organizado. Tipo, se não me engano, 30, 40 pessoas. Era bastante gente. Isso, e é um movimento completamente autônomo, tá? Não tinha nenhum apoio governamental, público, municipal, nada. E ali, isso na prefeitura de Angra, não tinha nenhum apoio. E ali eu falei, putz, é possível, porque eu já trabalhava na Malve, vendendo roupa. E trabalhava no caixa, na verdade. E ali eu pensei assim, putz, então é possível eu de manhã trabalhar. Conversei com minha chefe e tudo mais, me liberar um pouquinho mais cedo, chegar um pouquinho mais cedo, enfim, horário de almoço, enfim, aquelas coisas todas. Não tem o que fazer, você se ferra. E ali você... comer. Privilégio, Acho que eu sou o quê? Acho que eu sou boy pra comer. Boy que almoça. Aí eu saía 4 e pouquinho, e pegava um ônibus, ia pra Barra Mansa e, enfim, fiz a minha graduação desse jeito por 3 anos, na verdade, né? Que a faculdade de História diminuiu, era 4 anos, incluía Geografia, né? Aí agora não tem mais isso. Por 3 anos, eu pegava 5 horas de ônibus por dia. Então, de segunda a sexta. Então era muito intenso, era uma rotina. Não, era muito intenso. Nossa, foi um período muito louco da minha vida, assim. De um aprendizado absurdo, né? Foi muita coisa, profissionalmente. De vida que eu digo também. Sim, muito. Mas aí acabou que aconteceu. Mas o bom, né, se é que tem algo bom nessa história aí de... Sempre. Meio Charlinho, né, o cara estudando aquele maluco, é que foi no ônibus que eu conheci o podcast, né? Que legal. Que eu fui vendo no... O podcast sentou do lado dele. Fala, João Podcast. Já pensou em fazer? Não, é porque... Já pensou em trabalhar comigo? Não, o que acontece? Tô aqui querendo. Eu gravava as aulas dos meus professores no MP3 Player. Nossa. A idade, sendo entregue aqui ao vivo. Eu gravava, obviamente, eu perguntava pro professor, né? Qual é a pessoa? Vamos, né? Eu pegava o MP3, botava na frente dele e gravava. Por quê? Porque eu pegava 5 horas de ônibus. Então eu meio que fiz 2 faculdades, porque eu voltava ouvindo. Ia ouvindo a aula, voltava ouvindo a aula, então pra mim fazia muito bem. E eu acho que me ajudou muito também nesse aspecto. Eu lia, só que rapidamente me fazia um enjoo muito grande. Ler no ônibus me fazia muito mal. E era quem conhece lá, muita curva, né? Aí eu acho que teve uma aula, um seminário, não lembro exatamente o que teve, de Primeira Guerra Mundial, e aí eu joguei no ForShared, olha aí, a idade. Nossa, quem lembra, hein? ForShared é tipo um banco de arquivos eu não lembro, porque eu sou muito jovem. Terra de ninguém. Faz parte. Terra de ninguém. Terra de ninguém, nossa senhora. Os crimes que tinha lá dentro era absurdo. E aí eu de vez em quando eu colocava aulas de professores lá também, né? No ForShared. Pensando, mandar para amigo, para um aluno, enfim. E aí eu pensei, putz, vai que tem alguém de Primeira Guerra Mundial. Vai que alguém também gravou. E aí eu coloquei Primeira Guerra Mundial, aula, história, sei lá, essas palavras-chave assim. E aí eu conheci o Nerdcast, que é um podcast de história, de cultura nerd, de tudo, né? Mas eles também têm episódio de história. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei que era uma aula com um áudio todo abafado, que nem os meus. E não era um programa. Sabe, editado, com piada, com introdução, com não sei o quê. Eu fui ficando maravilhado, né, daquilo ali. E ali abriu essa portinha. Falei, pô, dá pra fazer isso. Tudo porque os meus amigos da faculdade, a gente era muito nerd, né? Muito nerd de história, assim. Não, história. Pilhado, né? E a gente era história, tipo naquela época. E era tipo umas 6 pessoas, assim. E a gente saía da aula pra falar da aula, ia tomar cerveja falando da aula. Saía da aula da aula. Esse golpe, Vitor. Eu juro. A gente... Não. Se vocês eram nerd raiz... tá. Agora vai ter um monte de aluno aqui no campo dizendo que saiu da aula pra falar da aula. Não, mas a prática de faltar aula pra estudar, ela permanece, né? É uma prática clássica aí. Não, mas quando acabava a aula... tinha umas meia hora até o ônibus chegar, a gente ia tomar cerveja e a gente tava começando a dar aula, empolgadão, a gente acabou de ter aula. Então, o nosso grupo era muito nerd, né? Então, isso só... Quando eu conversava com os amigos tomando cerveja, parecia um Nerdcast. E aí eu falei, cara, isso dá pra fazer, sabe? Parece eu e meus amigos conversando. E eles já fazem muito tempo, né? 2000 Eu acho que 2010. Não, bem antes. Se eu não me engano, 2003, 2012. Essa época que você encontrou esse conteúdo foi que ano? 2011, se eu não me engano, 2011. Eu acho que é 11 ou 10, por aí. Nossa, é muito tempo. Eles produzindo, né? Não, eles já eram velhos nessa época, né? Ironicamente. Já produziu há muito tempo. Isso, e aí quando eu, enfim, conheci essa possibilidade, né, abriu uma porta pra mim, acho que é muito normal com muita gente, eu vi que aquilo ali não era um áudio,
aquilo era um podcast. Aí essa palavra entrou na minha vida. E aí eu falei, um dia eu vou fazer. Só que eu não tinha condições de... Como vou empreender, né? A galera dos 14 horas de trabalho destrói as pobrezas do mundo. Essa galera acha que é assim. Vou empreender, vamos lá, né? Não é assim, né? Você tem que... Formando história. Esse tem dinheiro. Investe muito. Enfim, não vou nem entrar nessa aí. Mas um lance... eu construí primeiro a minha carreira enquanto professor em Angra. Passei 10 anos quase dando aula. Em sala de aula normal mesmo. Foi nesse período que eu adquiri essa experiência e tudo mais. E aí depois, em 2019... que aí eu falei assim, putz, eu acho que agora que eu já estava bem mais consolidado, assim, as escolas, já estava confiante que eu ia ser mandado embora da noite pro dia, mais escola chamando, e eu até negando. Eu falei, putz, tá rolando, assim, tá legal, vou tentar. E aí eu comecei a montar o História Meia Hora. E aí acabou que deu certo, 2020 começou. Hoje o teu público é uma galera parecida com você naquele ônibus? Tipo, um público de estudante que tá tentando aprender mais? Não é. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu comecei a fazer, eu criei o produto, pensei no projeto e tudo, pensando, eu vou pegar a molecada de colégio, Enem, né? Médio. Ensino médio. E vou ajudar a passar no vestibular, né? Essa é o modo mais clássico do mundo, né? Eu comecei assim, mas com o tempo eu fui vendo que não, cara. As pessoas que me ouvem são entusiastas. Pessoas que gostam de história, curiosos. Que vê ali... Eu me senti contemplada nessa definição. E aí hoje, a gente tem os analytics, né? A gente percebe, a gente vê a idade e tudo mais. A maioria esmagadora dos meus ouvintes tem entre 25 a 40. Esmagador, não é a idade de quem faz vestibular, normalmente, né? Então, hoje, tanto que já faz um tempo, eu parei com esse editorial de pensar em episódios de vestibular. Não, hoje eu lanço episódios que eu acho interessantes. E aí as pessoas... E geralmente tá dando certo. Isso que as pessoas gostam mais, sabe? Então, o meu perfil é gente da minha idade, mais ou menos, que gosta de história. E o que é mais legal ainda, com todo respeito aos alunos e tudo mais, mas, pô, ficar ensinando macete é chato, né? Pô, macetinho. Você fica meio refém, né? Você saber por que quer, assim, né? Eu acho que tem um tempero muito diferente, até pra você fazer, porque uma coisa é você... tacar na cara do estudante vários conteúdos e precisa ser uma coisa super rápida, assim, porque ele tem 1 milhão de conteúdos para estudar até a data do vestibular, e você fica 40 minutos, 1 hora, 1 hora e tanto, falando de um episódio, porque você quer dar muitos detalhes e tal. E um outro fator que eu acho que é importante, porque eu tenho certeza que muita gente que me acompanha e tudo mais também quer produzir o seu podcast, também quer iniciar o seu projeto e tudo mais. Existe um corte de idade para quem cria conteúdo que muitas vezes é subestimado. Eu subestimei porque foi meio que na sorte comigo, mas eu hoje, olhando para trás, eu entendo muito claramente. A conversão dos seus ouvintes, os seus espectadores, né? Aí pode variar para vídeo, para tudo mais. Se for adolescente... Cara, você vai ter muito raramente como vender um serviço, um produto, convencê-lo que aquilo ali é uma boa para o seu negócio. E manter também, né? Manter, justamente, né? Porque ele está na fase de mudança. Então amanhã ele pode parar de te ouvir. Porque pareceu uma dança... muito rápido. Muito rápido. Uma dança mais interessante no TikTok. Agora, a pessoa que já tem um pouco mais de idade, ela já está um pouco mais... Ela já sabe muito mais o que ela quer. Ela já tem idade para comprar uma parada. Então, enquanto negócio... Tá bom? Mais interessante. Enquanto negócio, tá vendo muito porque mais... quer e não porque precisa. Exatamente. Né? Então, tipo, eu sei que as pessoas, quando vem professor falando de dinheiro, elas pensam, pô, o cara é vendido, Nossa, né? Que capitalista. Mas é porque a gente... O professor também tem que pagar boleto, gente. Tá, gente? Não, e eu acho, honestamente, que a gente, por esse purismo ideológico, ou essa sensação de purismo ideológico, a gente perde tanto espaço. Hoje, quando você fala de economia, de empreendimento, você vai ouvir a galera do primo rico falando, pô. Sabe? Então é essa galera que vai chegar, esse discurso que vai chegar quando, pô, o seu tio que quer abrir uma sorveteria, é ele que ele vai ouvir, entendeu? Por quê? Porque a gente tem medo, que parece algo impuro, né? Você querer abrir uma empresa. Pervertir isso, justamente. Uma coisa, você foi cooptado pelo sistema. Se vendeu. Isso, se vendeu, é o clássico, né? E eu acho que a gente tem que parar um pouco de ter medo de falar, não, pô, eu comecei meu negócio aqui, deu certo, rolando, tô pagando minhas contas. Por quê? Por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem a ver com isso, eu quero fazer uma pergunta que é uma dobradinha, que tem uma parte dela pra André e uma parte pra você. Beleza. Você sempre fala, porque eu já disse que eu sou ouvinte raiz.
Legal. E você sempre fala que quando você toca em um assunto mais... que vai trabalhar dimensões culturais mais de minorias. O episódio sobre quilombolas. O episódio que sai desse eixo eurocêntrico, você tem menos players. Muito menos. Então, eu queria entender de você, assim, o porquê disso, apesar que a gente intui uma resposta, né? Mas assim, mas também por que você insiste? Eu sempre me chamou a atenção que você fala assim, semana que vem eu vou fazer tal episódio, galera, ajuda aí. Você diz pro teu público que você tem menos engajamento por causa do tema. Eu acho isso muito interessante. E para a Andréia, eu queria entender como que esses temas são trabalhados, porque a Andréia pesquisa a formação de professores, né? Isso. Como que esses temas são trabalhados dentro do currículo, na formação dos professores? Então, porque eu acho que as coisas estão conectadas, né? A gente precisa começar a trabalhar isso nos espaços de educação, nas mídias, porque acho que tem uma influência cultural muito grande, para que as pessoas comecem a valorizar aquilo que é nosso, né? E eu fiquei muito pensando também, quando a Adri fez essa pergunta, que eu achei muito perspicaz, no sentido assim, de que talvez a gurizada, eu sei que talvez não seja o público que você mencionou, mas a gente é fruto disso, né? Herdeiros disso. Eu não me lembro muitas vezes também na escola de ter tido contato com isso, como se não fizesse muito parte assim do currículo. E aí a gente não vai atrás, porque não é um tema da prova e tal. Enfim, aí parece que vai também tendo um efeito em cadeia, assim, né? São muitas respostas. Primeiro, sobre temas de minorias, você está falando, né, na escola, quando você não teve, é isso que você quis dizer, né? Esse debate é muito recente. Honestamente... Chamou de velha. Obrigada. Não, eu me incluo. Não, temos a mesma idade. Eu posso te chamar de velho porque eu tenho local de fala. 31 anos é o local de fala. Não, mas de forma bem resumida, a nossa geração meio que não é pra nós. Todo esse debate, assim, não é pra nós. Sabe? Não tivemos, né? Não tivemos. E o que a gente faz... não é para pessoas da nossa idade fazer a diferença mais. Porque as pessoas da nossa idade, elas estão nesse dilema, né? Tipo assim, não, eu não sou racista, mas... Sabe, mais... sempre vem o mais. Eu não sou homofóbico, mas... Essa é a nossa idade, sabe? Infelizmente, não tô nem um pouco orgulhoso. Tô falando que na nossa idade a gente tem esse conflito de coisas muito internas, de coisas que a gente vê hoje na televisão, porque a televisão tenta ser muito mais inclusiva, né? Filmes e tudo mais. Os adolescentes de hoje são muito mais inclusivos. E a gente tem esse conflito de que a gente foi criado numa sociedade muito mais preconceituosa. A gente quer se abrir, mas tem uma indigestão, né? Isso, justamente. Exatamente. A nossa estrutura, ela é racista. A nossa estrutura mental, cultural, a gente não quer, né? E aí esse a gente quer mudar, mas é social, né? Isso, muito. É cultural. É muito cultural. E aí a gente, hoje, falar sobre isso é natural demais que haja uma dificuldade. Honestamente, é meio que pra ter uma dificuldade. É pra ser... desconfortável, indigesto. Pra ser desconfortável, justamente. E eu falo isso porque eu tive experiências muito boas em sala de aula, porque os meus alunos, e eu falo isso de qualquer ideologia, tá? A grande maioria, quando você fala de direitos LGBT, quando você fala de... questão, né? Eles a mente tão mais aberta do que a minha, sabe? Perfeito. Muito mais aberta do que a minha, que eu tenho uma dificuldade, que eu faço um comentário que é do senso comum, aí depois eu vejo, putz, nada a ver. Mas é a vivência, né? Cada um traz a sua experiência de vida. Hoje em dia a gente consegue ver na sociedade o que antes a gente não via. Isso. Por exemplo, antigamente você escondia, ninguém poderia se mostrar, porque se mostrasse aí já sofria um grande preconceito da sociedade. Você, de uma maneira ou de outra, você era excluída. Então, todo mundo quer fazer parte de um grupo. Se você não pertence do mesmo pensamento, da mesma ideologia, automaticamente esse grupo te exclui. E a partir desse momento que você é excluído, você não quer ficar ali. Você não quer viver à margem da sociedade. E essas minorias, elas vivem à margem da sociedade, não porque elas querem, mas é que elas são empurradas para lá. Sim, com certeza. E a vida inteira foi assim. Então, assim, eu acho que eu concordo com o Vitor no sentido que a gente não se sente confortável. Mas eu acho que a gente tem que falar. Não, a gente tem. Não pode fechar os olhos. A gente tem que falar. A gente tem que se usar como exemplo. Sim. Olha, a gente não teve, a gente não viu. E agora que a gente tem a oportunidade, a gente tem que correr atrás
mais e apoiar causas. Não, definitivamente, não me entenda mal. O que eu quis dizer é que hoje a gente tem uma impressão de que as coisas não estão melhorando, sabe? Sim. A gente pensa assim, putz, mas a gente tenta, e olha aqui, meu primo tem com essas ideias escrotas. É porque não é sobre o seu primo, sabe? Não é muito sobre ele. Mas é se a sobre gente o seu for sobrinho, sabe? Se a gente for olhar, faz diferença. Por exemplo, a princípio a gente não faz diferença, mas faz, olha. Total. Alguns anos atrás você não via na mídia, você não tinha essa questão da representatividade. A gente não consegue ver a diferença. Porque como a gente é muito imediatista, todo mundo acha que é agora. Eu vou fazer alguma coisa agora e vai ser agora o retorno. E não é. Isso daí. Mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, coisas midiáticas, você vê hoje representatividade negra, você vê pessoas LGBTQIA+, na TV, em espaços que são em horários nobres, coisas que a gente não via antes. Não, por exemplo, eu mesma, né? Eu nunca na vida consegui olhar... por exemplo, eu era super fã da Xuxa. Adoraria ser uma paquita, mas depois, como que eu vou ser paquita? Não existe isso, gente. Eu não consegui olhar para ninguém na TV e me espelhar, falar, nossa, fulana parece comigo. Não, hoje eu consigo olhar, ver as mídias e encontrar alguém que realmente possa ser referência. E isso vai acontecer com a minha sobrinha, vai acontecer com pessoas que estão vindo e que vão entender que, não, ali também é um espaço onde eu posso estar. Não é restrito. Se eu quiser estar lá, eu também posso. E talvez para as próximas gerações, isso nem seja uma questão. Eu acho que não vai ser, felizmente, cara. Acho que quem trabalha com adolescente percebe, sabe? Que eles estão com a cabeça muito mais aberta. Pra eles está dado, é uma condição dada. Pra gente foi todo um trabalho, pra gente assumir, pra gente entender, pra gente mudar. Pra eles isso tá dado, é a realidade. É comum. Tá no cotidiano. E eu acho que, disso que você estava falando, André, eu acho que é um pouco a nossa reflexão inicial do ProUni, assim. Claro que a gente sabe que pode ser melhor. Então a gente quer mais pessoas pretas na mídia, a gente quer falar mais sobre a nossa história, né? Sim. A gente quer mais, mas ao mesmo tempo, quando a gente para olhar historicamente, também ouve, né? Talvez não o ideal, mas ouve alguns passos que a gente já deu e isso é muito bacana, né? Sim. E eu quero emendar aqui, não brigue comigo, Laura, mas é que eu preciso dessa pergunta. Você vai encerrando também? Que o Vitor também sempre fala e junta as coisas. Eu não respondi outra pergunta, desculpa, vou falar. Não, mas agora eu vou emendar com outra. Porque eu sou assim, eu tô reembrulhando ela. Não tem problema. Uma coisa que você também sempre fala são dos episódios polêmicos. Então, os temas polêmicos. E agora a Andréia trouxe isso um pouco na fala, que é assim, quando eu me manifesto na sala de aula, parece que eu estou assumindo que só existem dois lados, que não existem matizes de pensamentos, né? Sempre tem uma terceira via. E daí você já é colocado numa bolha, assim, né? E você não pode transitar, você não pode discutir, né? E o Vitor sempre fala disso assim, poxa, gente, olha, hoje eu vou tratar de um episódio polêmico, o que não deveria ter esse tom quando você está falando de um conhecimento histórico, né? Cara, são os fatos. E outra coisa que você sempre fala também é sobre a impossibilidade de ser 100% imparcial. Ninguém é imparcial, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho bonito da tua parte que você sempre aponta assim, mas, galera, busca fontes. Vamos buscar outras pessoas que se posicionam de outras formas e tira você a sua conclusão. Porque a gente vive num momento onde as pessoas, enfim, a velocidade da vida moderna, né, ela faz com que as pessoas não se aprofundem muito em um conteúdo apenas, né? As pessoas, elas se aprofundam pouco, se é que se aprofundam, em vários conteúdos diferentes o tempo inteiro, né? Você vê poucas pessoas especializadas, você vê isso, o senso comum, né? As pessoas, elas sabem de tudo um pouco. E isso faz com que elas, cada vez menos, tenham estímulos para correr atrás de duas perspectivas completamente antagônicas, ou pelo menos distintas, de um mesmo fato. Não. O que elas costumam fazer é o que é mais confortável, que gasta menos energia, que é, eu gosto dessa pessoa, desse autor, desse criador de conteúdo, e o que ele fala, né? Não, e o que ele fala tá certo. Assumo. O que ele fala, eu é uma verdade absoluta. Isso, exatamente. E é conveniente. Assim. Isso, justamente. Então, não é sobre a metodologia, os dados que ele coletou, o que ele aplicou, a hipótese, a resposta, o resultado final. Não é sobre isso. É sobre o quanto validado aquela pessoa está,
ou não, né? Aos meus ouvidos. A você. E isso é muito ruim, obviamente, né? Porque não é assim que funciona a ciência, pelo contrário. Isso é um problema para a ciência. E é justamente usando a metodologia científica que a gente chegou na conclusão de que todo mundo é ideológico. Né? Que todo mundo vai trazer um pouco da sua perspectiva e é isso, não tem como você controlar. E aí qual que é a solução? É quando você tira a prova pelos pares. Quando você coloca os dados e pessoas de várias culturas, de várias ideologias, de várias posições culturais diferentes, elas tentam provar que você está errado. Isso é academia. Que as pessoas pensam que a academia é um lugar onde os professores sentam e ficam olhando o mundo abaixo deles. E sobre isso, os especialistas de TikTok não falam. Exato! Não, é justamente isso. Cara, é muito louco, tipo assim, como que enfim, eu acho que as pessoas não entendem o quanto grandioso é a metodologia científica. Perfeito. Sem dúvida. E se elas entendessem que, tipo assim, cara, os cientistas não estão tramando um plano. Na verdade, eles meio que se odeiam, sabe? Não tem conspiração nenhuma. O sonho de um cientista é provar que o amigo dele é um otário. Tá errado. Ele tá completamente errado, porque aí ele vai conseguir publicar e tudo mais. Sim. Então, E por que... Voltando, eu sou muito prolixo, desculpa. Voltando a por que eu falo de... procure outras fontes. Porque eu tô tentando buscar essa validação. Eu tô tentando provar para as pessoas que eu não quero enganar ninguém. Eu descobri que, principalmente quando você trabalha com áudio puramente, vídeo também, óbvio, né? Mas o áudio puro tem uma conexão com a pessoa muito maior, porque você vê a voz da pessoa tremendo. Você vê quando a pessoa fica um pouco pé atrás, quando ela dá uma pequena emocionada, sabe? Porque o apelo visual, ele distrai um pouco mais do que a voz está falando. E aí, eu percebo que quanto mais transparente eu for pro meu público, mais ele vai ver que eu não tô querendo nada, só quero que ele ouça lá o episódio, sabe? Eu discordo. Beleza, cara, eu não quero discutir com ninguém, não, mano. Vai lá. Que bom, né? Não, tudo bem, vai lá. É porque a gente vive nesse mundo pós-moderno onde o fato em si ele é muito menos importante do que quem está dizendo o fato. Enfim, o suposto fato. Então, eu acho que essa minha preocupação com polêmica e tudo mais é para tentar digerir, não é nem digerir a palavra, mas tentar diluir um pouco o meu conteúdo para quem ainda está nessa escala. Tanto porque... Aí eu acho que posso ter só um pouco agressivo. Eu acho que a academia ela é muito arrogante quando enxerga fenômenos sociais e fala o problema é da sociedade. A sociedade está com um fenômeno social atrapalhando o desenvolvimento científico e ela tem que resolver. Não, cara, o problema é da academia. A academia se adapta ao povo, não é o povo que se adapta à academia. Então, se hoje nós temos um movimento de pessoas que enxergam um fato histórico como apenas uma ferramenta ideológica, que é isso que a gente vive, né? Os cientistas, aliás, os divulgadores científicos, eles que vão ter que fazer de um jeito para que as pessoas não caiam nessa ladainha. O cientista não, né? Eu falei cientista de forma genérica. O cientista ele explica a realidade. Mas o divulgador científico, que é o que eu tento me inserir, ele tem que se adaptar. Ele tem que olhar... Porque como é que a gente dá aula? A gente não dá aula falando o que é o fato. A gente pega uma linhazinha lá do aluno e vem andando com ele nessa linhazinha. Sim. Então, tão importante quanto o que você quer ensinar é quem está sendo ensinado. Então, eu acho que se você negligencia, eu acho que a palavra é mais essa, negligencia a realidade como ela está hoje, o mundo pós-moderno como ele está, todos esses problemas que, a gente está vendo um mundo, até já esteve pior, né? Mas se a gente ignora isso, a gente está simplesmente negligenciando, está lavando as mãos e sim, nesse caso sim, talvez esteja na Torre de Marfim olhando o povo lá embaixo. E aí, André, eu achei que ele deu uma passada de bola, assim, ó, pra você. Não, e é interessante... É o teu trabalho, assim, né? Formação de professores. E é interessante pensar, porque quando você pegando um gancho já também no Vitor, você pega um livro didático, principalmente um livro de história, são informações completamente deturpadas, assim. Eu falo isso por experiência, porque recentemente estive em sala de aula e vi muito disso. Você pega o livro e os fatos não correspondem com o que de fato aconteceu. Porque hoje em dia é muito mais fácil você tampar o sol com a peneira, né, como dizem, do que você falar de fato. Porque as pessoas não estão interessadas muito nisso. As pessoas querem o que está conveniente para elas. Eles acreditam, na verdade, que é conveniente. Então, assim... A formação do professor ela é muito complicada, porque ela precisa ser contínua.
Se você não tiver um trabalho dentro da sala de aula com o professor e que você não dê para ele uma formação contínua, você não vai conseguir chegar num lugar muito grande, porque o mundo vai mudando o tempo inteiro. As informações científicas, tudo vai mudando o tempo inteiro. Então, você precisa se informar o quanto antes e mais vai ser melhor para você. Vai ser melhor para o seu aluno, você vai conseguir interagir com ele de uma outra maneira. Ele vai conseguir entender que você não é o detentor do conhecimento, que você está ali como mediador da situação. Porque é exatamente isso. O professor ele tem que se colocar numa outra posição. Ele precisa entender que ele não está ali, ele não é o detentor único. Ele traz maneiras, metodologias que são capazes de fazer com que o aluno compreenda que ele trace um caminho. É como se ele fosse o orientador da situação e o aluno compreenda que ele faz parte daquele processo, que ele precisa também ajudar. Ele precisa se ajudar. Ele precisa, claro, precisa ajudar de uma maneira efetiva, porque senão não adianta só o professor chegar lá e o aluno não está interessado. Que daí vai ficar complicado. E me parece que essa experiência que você tem no mestrado, e noto isso com a vivência dos professores, que o papel do professor, muito mais do que trazer o conhecimento, é ensinar a buscar. Sem dúvida. O conhecimento botar em xeque os métodos de pesquisa, né? As fontes que você traz. Porque, assim, o Google, né, vai trazer para o estudante muito mais informação de maneiras muito diferentes, de vídeo, de áudio, de imagem e tal. Mas o professor tem essa habilidade que é muito personalíssima, né? que é ensinar essa curadoria. Porque, na verdade, você precisa filtrar, porque nem tudo que você vê na internet, de fato, é verdade. Então, você também tem que saber fazer uma pesquisa. Por exemplo, a gente tem o ChatGPT hoje em dia, que você vai lá, joga e te dá uma pesquisa inteira. Então, assim, ele pode ser utilizado, mas você tem que usar ele como fonte e não como a sua pesquisa em si. Então, acho que falta muito isso do estudante também compreender que ele também pode se virar, porque a grande maioria das pessoas, quando entram na universidade, eu falo na universidade porque é um lugar onde o aluno é muito mais autônomo nesse sentido, que ele se depara com uma outra realidade, porque até o ensino médio, educação básica, ensino médio, o professor ele já traz tudo pronto para você. Alguém pesquisava para você. Alguém pesquisava e você complementava. Agora não, quando você se depara na universidade, é uma outra realidade. Por isso que muita gente acaba desistindo, porque ali você tem que ter autonomia. O professor está lá para te ajudar, ele vai mediar um ensino. E você vai ter que fazer por você, porque se você não procurar, você vai ficar sem conseguir acompanhar o ritmo. E perceber o conhecimento como um todo. Porque quando você falou assim, eu tinha pesquisa em pedagogia e história. No primeiro momento eu pensei, nossa, pedagogia, nada a ver. Né? Mas ao mesmo tempo, daí você vai vendo que o conhecimento ele não está em caixinhas. É muito maior. Sim. O grande problema é que a gente colocou a educação em caixinhas. Isso, e não é essa a questão. Não existe isso. Ela é transdisciplinar. Você consegue trabalhar ela de uma outra maneira. Eu acho que a gente ainda precisa quebrar esses paradigmas e entender ele dessa maneira. Sim. Não, definitivamente, desculpa só te cortar, Imagina. Mas é que essa parte que você falou de a gente separar em caixinha, eu acho tão importante que conhecimento é o que está aí, sabe? É a realidade, é o nosso mundo em volta da gente, sabe? A gente criou essas divisórias para a gente entendê-las melhor. O problema é que a gente acaba, às vezes, sendo escravos das divisórias que a gente criou. A gente inventou um nome chamado história, chamado geografia, química. Separou. A gente separou para entender. Passou muitos anos, a gente esqueceu por que a gente separou. Sem dúvida. E aí hoje é muito normal que as pessoas pensem que são universos diferentes. Sabe? O mundo da química, eu sou bom em química, mas em física eu sou horrível. Tipo assim, é meio que... Mesmo, tá ali, tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo ladinho do outro, sabe? E a gente não pode ficar refém. E a gente pode trabalhar de mão dadas e tá tudo bem. Vezes, muito mais... Conhecimento é a mesma coisa, sabe? A gente só tenta organizar pra pensar melhor. E não pode deixar... A gente não pode pensar pior porque organizou. Sim. Gente, tá muito bom. Não, mas Laura. Chegou a inspetora. A síndica, né? A síndica do roteiro. Vai ter o sinal pro recreio. Já levantou aqui uma plaquinha lá atrás, né? Então tem o meu superior, que é o João, que tá com a plaquinha lá. Vamos para as nossas recomendações. Vocês vão ter que voltar, né? Vocês vão ter que voltar para a gente precisa fazer parte 2. Parte 2 desse roteiro. Porque o Vitor não fala nada e eu também, então fechou. Não, gente, é isso. Vamos fazer uma rodada de recomendações para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes aqui, que temos de várias formas, para, a partir daquilo que a gente conversou, a partir também do que vocês estão falando, que eu fiz um adendo aqui na minha... uma recomendação nerd, aqui no meu negócio, tardia, vocês vão entender daqui a pouco, mas vamos começar com a recomendação da casa.
Então, a recomendação da casa é um evento que nós vamos ter em breve. Então, a gente convida a nossa audiência, né, para procurar conhecer, que é o Encontro com o Nobel. Será um encontro online. Em breve, nós vamos estar divulgando o nome do Nobel que estará conosco. Que legal. E daí a ideia é fazer realmente esse bate-papo sobre como fazer ciência e como fazer ciência também que gera um impacto significativo na sociedade, né? É um evento que está sendo promovido pelo Instituto Ciência e Fé, aqui da Pró-Reitoria de Identidade e Missão. Então, fica o convite para vocês darem uma olhadinha lá no nosso Instagram, @identidadepucpr, para conhecer esse evento que, quando esse episódio estiver sendo lançado, vai estar pertinho. E aí? Andréa, vamos começar com a recomendação aí. Então, pensando assim rápido, pensei em recomendar um livro que ganhou inclusive o Jabuti, que é Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é incrível. Eu já li, inclusive você fica naquela coisa, você começa a ler, você tem que ter tempo. Porque eu sou assim, começo a ler, se for alguma coisa interessante, eu quero ficar ali, se deixar eu leio em um dia. Se tiver tempo, eu leio em um dia. E esse livro aí é bem interessante, eu acho que vale a pena. Legal. Nesse papo de, enfim, divergências opinativas, ideológicas e tudo mais, eu acho que vale a pena trazer um livro que a gente está lendo no Clube do Livro do podcast, do História Meia Hora, que é Armas, Germes e Aço. Um livro importantíssimo. Boa. Que é um livro... E por que eu estou falando esse conflito de ideias, né? Porque muita gente acusa o livro de defender determinismo geográfico. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, bom que gera interesse em quem estiver ouvindo a gente, mas existem muitas críticas sobre essa perspectiva e determinismo geográfico. Tem gente que defende que é uma ideia muito ultrapassada do século XIX e tudo mais. E, obviamente, o que você faz quando você vê um debate? Você vai lá e lê o que é. Então, minha recomendação é ler o livro. Não sei ainda o que eu acho sobre o tempo que eu ainda estou lendo, mas está valendo a pena porque, no mínimo, um debate muito interessante está me engrandecendo. Não se eu concordo ou não com o que ele está falando, mas, no mínimo, eu estou aprendendo alguma coisa. Nem que seja para discordar, você tem que ler o que a pessoa está falando, né? Sem dúvida. Tenho duas indicações. Uma é que a gente não chegou nessa parte do roteiro, estou chateada. Triste. Que é de falar do Educação em Meia Hora, então também, para que a galera conheça o Educação em Meia Hora. Eu ainda sou mais fã do História em Meia Hora, mas eu estou conhecendo os outros. Perfeito. Mas só para contextualizar bem rapidamente, antes que a síndica me bata, Educação em Meia Hora é um projeto... Me mute, é pior ainda que bater. O Educação em Meia Hora é um projeto educativo que eu tenho com um monte de professor incrível, que a gente tem podcasts no mesmo formato do História em Meia Hora, só que de outras áreas do conhecimento. Tem Geografia em Meia Hora, Biologia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, Português em Meia Hora e Astronomia em Meia Hora, além do História em Meia Hora. Então, é só jogar no Spotify, né? Todo professores das áreas, sabe? Gente super qualificada. E fica o convite. Obrigado por ter levantado a bola. Chutei. Não, a gente ia colocar todos na descrição. A gente queria ter falado mais sobre um outro episódio para falar sobre Educação em Meia Hora, em outro momento. E daí a minha segunda indicação é para convidar o pessoal a conhecer o André Gravatá. Ele é um entusiasta da educação. Ele já esteve aqui na universidade alguns anos atrás, faz um tempinho. E ele teve um projeto com o coletivo Educa Ação, que eles fizeram um livro construído coletivamente que se chama Uma Volta ao Mundo em 13 Escolas. E daí eles narram experiências. Gente, esse já tem um tempinho, acho que tem uns 10 anos, tá? Já precisava atualizar. Mas eu gosto de acompanhar ele no Instagram, porque também ele traz a vivência da educação, mas também uma dinâmica de poesia, de olhar para as coisas simples da vida, que é muito bonito. Ele tem um texto que é o Manifesto das Miudezas, que eu acho lindo. Então, eu fico convite para a galera conhecer. Legal. Não tem problema você fazer essas indicações já de longa data, que eu também vou fazer as minhas. Não fico idosa sozinha. Não fico. A primeira vai ser mais local aqui de Curitiba. Então, a gente tem o Museu do Holocausto aqui em Curitiba, que eu conheci agora nas férias. Estou arredondando nas férias, gente. E a pessoa faz o que nas férias? Vai no museu. E aí eu fui no Museu do Holocausto super... Ou faz uma harmonização. Ou faz meia harmonização. O cartão só passou metade do valor, né? Sei Miguel. Nas próximas férias, quando eu receber, daí eu consigo fazer. Mas foi bem legal, assim, e a forma como eles colocam, assim, né, toda a tragédia, enfim, que aconteceu, a história das pessoas, de uma forma muito
interativa, assim, né? E de várias ordens das nossas sensibilidades, auditiva, visual e tal, bem bacana. Então, eu recomendo. É uma visitação gratuita, só precisa agendar para poder participar, mas é bem legal, eles são bem organizados. E, gente, a minha recomendação atemporal que eu comecei ontem é The Big Bang Theory. Gente, eu sou essa pessoa que tá vendo isso agora. Entendeu? Terminei Friends recentemente. Começou ontem? Comecei ontem, legal. Terminei Friends recentemente. Eu sou uma pessoa assim que demora pra conseguir ver as coisas, mas vê. E eu achei, naquilo que a gente falava assim, né, sobre ciência, e eu acho que é uma série, enfim, pra gente dar risada, sim, mas que eu acho que quando eu tava assistindo, assim, eu fui percebendo, assim, que existia uma característica muito específica da pessoa nerd, né, que não sabe interagir com as pessoas e tudo mais. Sim. E hoje a gente vê um nerd super descolado, assim, né, que já... porque já é mais um monte de coisa. A televisão, elas trabalham com estereótipos, né? Que pra ser fácil de entendimento, né? A gente pegar. Né? E eu tô achando bem legal, assim, metade das coisas eu não entendo por quê. Beijo, Sheldon. Beijo, Sheldon, na nossa lista. O Daniel fala que eu sou muito Sheldon, eu não sei se eu me sinto feliz ou ofendida. Mas, enfim, então fica aí essa recomendação pra vocês se divertirem também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi super legal aí nosso podcast, nossa conversa. Ficamos com metade do roteiro sem fazer? Ficamos. Poxa, eu falo muito. A Adriele, ela super capricha no roteiro, depois a gente tem que fazer essa. Daí depois eu fico brigando. Não, essa pergunta é que eu quero fazer. Tem que fazer. Foi mal, Adriele. Da próxima vez a gente combina. A pegada. Essa daqui não pode faltar. Essa não pode faltar. Poxa. Mas quero agradecer ao João ali, nosso mestre das lentes, né? Toda a cobertura aí. Mandar um beijo pro João, né? Beijão vários beijos. Hoje foi dia dos beijos. Pro Juliano, que vai cuidar da edição depois do nosso podcast com muito carinho. Para minha mãe e pro meu pai. Quero mandar um beijo também pro Natan, que é o nosso tradutor de Libras, que garante a acessibilidade também dos nossos podcasts. A gente ficou muito feliz de fazer um parênteses. A gente ficou muito feliz que o Natan trabalha com a comunidade surda e falou, mas a gente não vê podcasts e tal com tradução. Ele falou, tem sim. E aí mandou a mesa amarela, então que legal que a gente pode chegar a outros campos. Quero também agradecer a FTD Educação, que também proporciona aí o nosso apoio, o nosso podcast, a Chamex, que manda os Chamex Notes. Mas assim, mandem o chamequinho também, por favor. Beijo para o chamequinho. Beijo para o chamequinho, que a gente gosta muito de Chamex Notes, que é uma versão mini das folhas de impressão A4, mas a gente queria muito um chamequinho mesmo. A pessoa pidona no meio do podcast. Agradecer a André, professor Vitor, que veio especialmente para o nosso podcast, a minha parceirinha, a Adri. E nós vemos vocês no próximo episódio, gente. Até quarta que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.